Vou falar um pouco sobre a diversidade social e cultural brasileira. Estudar a diversidade social e cultural do nosso país é reconhecer a existência de povos e cultura de várias regiões do mundo que estão inseridos no nosso povo e na nossa cultura. O estudo da cultura brasileira, ele não se resume a danças, comidas e festividades, e é muito mais que isso. Portanto, a escola é o local privilegiado para esse estudo. Relação da história e da cultura de vários povos para a formação da sociedade brasileira. Com esse estudo, reconhecemos o valor de vários grupos sociais, até então marginalizados, da narrativa histórica, e com isso contribuímos para superar o preconceito, o racismo, para refletirmos sobre as diversidades e cultura brasileira. Há, portanto, inúmeras maneiras de trabalhar as temáticas da diversidade social e cultural brasileira em sala de aula. É importante introduzir esses conteúdos cotidianamente e não apenas em datas festivas, como no dia 13 de maio, que é comemorada a abolição da escravidão, ou no dia 20 de novembro, quando é comemorado o Dia da Consciência Negra. Certamente, essas datas elas são importantes para refletirmos sobre a nossa própria história. Porém, é urgente um trabalho permanente e criterioso. Dessa maneira, a metodologia ela vai de acordo com as orientações da ABNCC para os anos iniciais do ensino fundamental, que recomenda trabalhar a construção do sujeito com a tomada de consciência do eu e do outro. Por parte dos estudantes, de acordo com a BNCC, os estudantes eles devem partir do eu, valorizando as experiências pessoais e suas referências familiares e sociais. Dessa posição, são conduzidos para o reconhecimento do outro, reconhecendo a diversidade cultural e respeitando as diferenças. O conteúdo a ser passado em sala de aula será na turma do segundo ano das séries iniciais, com o tema abordado: pessoas que vieram de outros lugares. As orientações didáticas que serão utilizadas nestas atividades são que o objetivo é estimular os estudantes a compreender a diversidade cultural e depois deles terem refletido sobre as diferenças e as semelhanças entre eles e os colegas na turma. E assim os estudantes eles vão perceber que as diferenças entre as pessoas não se resumem à aparência física e ao comportamento, mas também às diferenças culturais. Conforme o tema abordado, a aula começa com a seguinte explicação: muitas pessoas do Brasil e do mundo migram para lugares diferentes de onde elas nasceram por diferentes motivos. Elas procuram por trabalho, por uma melhor qualidade de vida ou fogem da violência em seus países de origem. A primeira questão da atividade, elas observariam uma fotografia em um livro, com o seguinte texto: nessa época, a Liberdade era um bairro residencial habitado por imigrantes portugueses e italianos, que com o passar dos anos deixariam o bairro em direção a outras partes da cidade. Os traços orientais de prédios e residências só começaram a aparecer após a chegada dos primeiros imigrantes japoneses ao Brasil em 1908 e ganharam impulso na década de 60. Em 1974, aconteceu a criação do bairro Oriental, com ruas e praças do bairro inteiramente decoradas com motivos orientais, adquirindo características de uma autêntica cidade japonesa. Portanto, nessa primeira questão da atividade, elas observariam essa imagem com esse texto que eu acabei de ler. E a pergunta que elas responderiam seria:
a seguinte pergunta. Escreva V de verdadeiro e F de falso nas afirmativas abaixo. A primeira pergunta da afirmativa seria: os imigrantes portugueses e franceses foram o primeiro a morar no bairro da Liberdade, na cidade de São Paulo? A segunda questão seria: o bairro da Liberdade ganhou a decoração atual após a chegada dos imigrantes japoneses? A terceira questão seria: a chegada de pessoas de cultura diferente da local pode provocar transformações no bairro? Portanto, elas colocariam nessas seguintes perguntas, né? F de falso ou V de verdadeiro. Na segunda questão, elas iriam relacionar duas imagens. Elas iriam observar as fotografias e relacionar de acordo com a legenda. Iriam ligar. A primeira imagem são imigrantes bolivianos, que para onde eles iriam ligar certo seria para: imigrantes bolivianos comemoram o aniversário de independência da Bolívia no Memorial da América Latina, na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, em 2017. A imigração boliviana no Brasil começou em 1950. Então, essa imagem ela seria ligada a essa legenda. A segunda imagem são haitianos trabalhando em uma construção de um estádio. E ela seria ligada à seguinte legenda: haitianos trabalham na construção de um estádio na cidade de Curitiba, no estado do Paraná, em 2013. Muitos haitianos vieram morar no Brasil depois de um desastre natural do Haiti em que vitimou muitas pessoas. A terceira questão seria com a seguinte pergunta: a Síria é um país que está enfrentando um sério conflito há mais de 6 anos. O Brasil tem recebido muitas pessoas que vêm desse país. Aí elas iriam ler com o professor um trecho, né, de um livro, onde o seguinte texto fala sobre Mohamed Ali, refugiado sírio residente no Brasil. Há 3 anos foi hostilizado e agredido verbalmente em Copacabana, região nobre do Rio de Janeiro, onde trabalha vendendo esfirras e doces típicos. Em vídeo publicado nas redes sociais, é possível ver um homem exaltado que grita repetidas vezes: "Sai do meu país!". Portanto, eu explicaria que refugiado é a pessoa que sai do seu país de origem por causa de situações que são perigosas para as suas vidas, como as guerras, as perseguições religiosas. E hostilizar significa tratar de forma agressiva ou ofender uma pessoa. Aí, a pergunta seria, né? A notícia demonstra problemas que muitas pessoas enfrentam, não apenas aquelas que vieram de outros países. Quais são eles? Converse com os colegas, né? No vídeo, num texto em questão, ele demonstra um certo preconceito, né, com a pessoa que veio de outro país. Então, esse questionamento sobre esse trecho deste livro seria questionado com os alunos em sala de aula sobre o preconceito. Na questão 4, seguinte pergunta: no bairro ou na comunidade onde você mora, há pessoas que vieram de outros países? Você conhece os motivos que levaram essas pessoas a sair do seu país de origem? Como está sendo a experiência delas no Brasil? Então, a quarta pergunta seria esse questionamento. Elas teriam que responder.
E é isso.